Olá, Maria Lúcia. Bom, boa noite a todos. Peraí. Eu fico muito feliz toda vez que eu tenho que vir aqui para apresentar alguma coisa, para refletir. Por quê? Porque eu passo tempos e tempos e tempos remoendo sobre aquilo que eu vou falar. Então, para mim, e depois a gente reflete. Alguns anos atrás. E aí, mexendo lá nos meus guardados, eu vi e falei, uma coisa boa para a gente refletir agora, nesse momento doido que nós estamos vivendo, né? As outras faces do orgulho. Como é que a gente pode pensar que o orgulho tenha faces? Vamos ver. Lá no Evangelho, no capítulo 10, no item 10, está escrito: para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver o seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: o que é que eu pensaria se eu visse alguém fazendo o que eu estou fazendo? Né? Essa é a pergunta. Só que a gente nem sempre tem essa força interior, essa vontade e essa coragem de estar olhando tanto assim para dentro de nós. E aí, como é que a gente pode pensar? A falta desse autodescobrimento, essa falta de coragem que a gente tem de estar se analisando, né? Ela vai gerando alguns estados de instabilidade na gente. Então, altera-se o humor e a coisa vai se modificando e a gente começa a adoecer. Primeiro, mentalmente, né? Com aqueles pensamentos todos desavisados, com aquela aflição, com aquela coisa toda, até que isso se manifesta em nosso corpo, na nossa área orgânica. Então, esse projeto de melhoria individual, né, dessa coragem que a gente tem que ter de estar olhando para dentro da gente, vai esbarrar ainda muito tempo no orgulho que a gente carrega. Ah, mas eu não sou orgulhosa, imagina, que é isso? De jeito nenhum. Onde já se viu uma coisa dessa? Não, eu interajo legal com todo mundo, eu tento respeitar todo mundo. Então, nós vamos aqui entrar no cerne da questão do orgulho e ver que tipos de atitudes que a gente tem constantemente e que por trás dela está o orgulho. Então, vamos lá. Lá no Evangelho de novo, ainda no capítulo 10, está: incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Então, é por isso que a gente acha que não, eu sou boazinha, eu não tenho preconceito, imagina, eu não tenho orgulho de nada, eu interajo maravilhosamente bem com todo mundo. Então, vamos ver. Mas esse orgulho, ele tem diversas formas de se apresentar, né? E é preciso a gente atentar para isso. É preciso a gente estar muito ligado em nós mesmos, naquilo que a gente está fazendo, falando, e como é que a gente está interagindo para poder identificar essas ferpazinhas de orgulho. Por exemplo, o melindre. O melindre é o orgulho da mágoa. E quem é que não fica melindradinho? Ai, credo, eu fiz tanto. Puxa vida, mas era assim que tinha que me tratar? Isso é orgulho. É não aceitação da maneira do outro se reportar em relação a nós mesmos. Né? E é preciso, então, a gente ter a coragem de sermos criticados. Olha que coisa difícil, né? Ter coragem de ser criticado. Meu Deus do céu, como isso é difícil. Como dói na gente quando alguém chega e fala alguma coisa, mesmo que fale com palavras brandas. A gente fala, ai, credo, mas tudo isso, para que é isso, né? Isso é melindre, isso é orgulho.
O orgulho é que está insuflando em nós os melindres que a gente ainda carrega. A pretensão de se achar. A moçada fala hoje, né? Ah, está se achando. Ser pretensioso, né? Nas aspirações que tem, tanto físicas quanto espirituais. Porque tem gente que acha que é salto. Tem gente que acha que faz tudo certinho. Quem somos nós, gente, no mundo de provas e expiações, para dizer que algum de nós não é pretensioso? Todos nós somos. Uns menos, outros mais vezes por dia, menos vezes por dia, né? Às vezes passa um período bom, achando que está tudo certo, de repente lá vem de novo. Então, o que é que a gente tem que fazer? Aprender a nos contentar com a alegria de trabalhar sem expectativas pessoais. É muito comum quando a gente está num grupo de trabalho, num grupo de voluntariado, por exemplo, né? E que a gente faz, não sei o quê, e sempre tem aquelas criticazinhas que aparecem. Ou então um grupinho lá no canto faz alguma coisa e não te chama para participar. Aí pronto. Já me largaram de lado. O que eles estão achando que eu sou? E assim a gente vai vivendo o nosso dia a dia. Assim a gente vai passando os nossos dias sem perceber o quanto de orgulho a gente ainda carrega dentro da gente. A presunção é o orgulho no saber. Quando eu acho que eu sei o que o outro não sabe. E aí eu tento rachar a cabeça do outro para ele aceitar aquilo que eu acho que é a verdade absoluta das coisas. Isso a gente faz todo dia. A gente faz com o filho, com o marido, com o vizinho, com o companheiro de trabalho, com o companheiro do centro, todo mundo. Isso é pretensão. Achar que a gente está sabendo mais do que o outro. E o que a gente precisa fazer é aprender que toda opinião deve ser escutada com o desejo de aprender. Eu sou muito, assim, o Masato reclama sempre comigo. Ele está contando uma coisa e ele tem uma maneira muito calma e tranquila de elaborar os seus pensamentos. Aquilo vai me dando uma fissura, eu já sei o que ele vai falar lá na frente, eu pego e arremato. Ele fica doente. E eu fico doente também, porque de novo eu fiz a mesma coisa. Presunção de que eu sei o que o outro vai dizer. Pode ser que ele não fale aquilo que eu acho que ele vai falar, né? E é bem assim que a gente vive nossos dias. Isto é orgulho. Preconceito. Ah, mas eu não sou preconceito. Imagina, tenho tanto amigo negro, japonês, árabe, judeu. Imagina, que isso? Não tem preconceito de jeito nenhum. Será? Será que a gente mesmo, nas nossas atitudes do dia a dia, a gente não denota nenhum preconceitozinho? Quando alguém passa perto da gente e fala, nossa, mas que jeito de vestir, não. Para que tudo isso? Olha esse cabelo horroroso, sabe pintar de vermelho desse jeito? Ou coisa que o valha, né? Isso são coisas pequenas, mínimas, mas às vezes a gente leva a pecha até o outro de uma maneira muito rude. Isso é preconceito. É preconceito. Ah, tinha que ser gordo, tinha que fazer gordice. Quantas vezes a gente, às vezes em tom de brincadeira, mas será que é brincadeira mesmo? Como é que lá dentro da gente isso está acontecendo? Né? E o que é que a gente precisa fazer então? Se habituar a manter as análises imparciais e flexíveis. Ai, meu Deus, é tanta coisa difícil que eu fico falando, gente, eu preciso catar esses slides aqui e ficar passando para mim mesmo todo dia, porque não é fácil. A gente se acostuma com aquele jeito da gente ser, né? E vamos tocando a nossa vida achando que está tudo perfeito. Eu sou a rainha da cocada, né? Então vamos que vamos. Esse aqui é doloroso. A indiferença. É a demonstração de orgulho na sensibilidade.
quando a gente demonstra que é insensível com o outro, com a maneira do outro ser, com o que o outro está sofrendo. Vem, senta perto da gente para contar alguma coisa, você já começa a contar rosários de desgraça, porque a tua dor é maior que o outro. Isso é indiferença para com a dor do outro. E não só com a dor, é para tudo. Às vezes o outro teve alguma coisa que aconteceu na vida dele, ai, que legal, que coisa boa, e veio para contar para a gente. Você não dá a mínima bola. Ou no mínimo dá um tapinha na fé, que bom, né? E o outro sai frustrado, às vezes me lembrado, que é o orgulho dele falando. Aqui é o meu orgulho falando da indiferença. E lá é o orgulho dele falando dele. E assim a gente vai vivendo os nossos dias. Então, a gente precisa adotar a aceitação e o respeito. Em todas as ocasiões, de êxitos e de insucessos. Quando é um insucesso, então, o que a gente faz? Mas eu não te falei? Eu falei, não faz isso. Isso vai ser burrice. Isso não vai dar certo. Insensibilidade com qualquer erro do outro. E depois, quando ele vem contando que deu tudo errado, em vez da gente acolher, tentar refletir, você tem algum outro plano, alguma outra coisa e tal? Não. Tá vendo como eu te falei? Falei, você não me escuta. E assim a gente vai vivendo. Isso é orgulho na sensibilidade. A gente acha que é tão sensívelzinho, né? Eu acho barato. Quando eu paro para pensar nessas coisas, eu falo, meu Deus. Desprezo. É o orgulho no entendimento. Quando a gente despreza os outros, não consegue entender como é que o outro é. Como é que pode ser tão diferente de mim, meu Deus do céu? Como é que pode ter essa cabeça tão pequena que não cabe nada dentro? Quantas e quantas vezes a gente fala isso? É o nosso orgulho mostrando através do nosso desprezo. E aí, qual que é a nossa tarefa de casa? Se acostumar a pensar que para Deus tudo tem valor. Tudo e todos têm valor. E mesmo que por agora a gente não consiga compreender. Quem somos nós para tentar entender tudo o que acontece? Né? Mas, no entanto, é bem assim. E aí, aqui nessa parte, eu me lembro sempre de uma frase que várias vezes que eu vim refletir, que a gente veio refletir junto com vocês, eu me lembro dessa frase, eu me emociono toda vez que eu penso nela. Ela está contida lá na Gênesis. Que não existe um só ser no universo, por mais ínfimo que seja, que não esteja completamente inundado pelo amor de Deus. Olha, eu falo isso arrepio. Quando eu penso nisso, eu falo, meu Deus, que titica que eu sou. Porque é uma coisa assim, se a gente parar para pensar em tudo que a gente tem dentro da doutrina espírita, tentando nos abrir os olhos, nos mostrar a verdade das coisas, e a gente continua ali, malhando em ferro frio nas mesmas atitudes que a gente não quer deixar de lado, porque está mais cômodo assim. Ah, eu já sou assim. E aí tem gente que ainda fala, pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Depois que inventaram a plana, acabou essa máxima aí, né? Porque qualquer pau pode ser arretado. O personalismo é o orgulho centrado no eu. Quantas vezes a gente não acha que o mundo gira em torno do nosso umbiguinho? Tanto na dor, como na alegria, como na vontade de fazer as coisas, a gente acha que a gente sempre tem que ser o primeiro da fila, né? E muitas vezes a gente até fura a fila, as filas da vida, na materialidade mesmo, para tentar ser o primeiro. E aí, o que é que a gente tem de tarefa para fazer nesse sentido? Educar a abnegação nas nossas atitudes. Meu Deus! São frasezinhas curtas, a maioria delas tiradas de um grande início, depois no final nós vamos ver a bibliografia, que a gente não pode deixar de pensar nisso. Então, o André, assim, ele é cirúrgico, ele é muito grosso, né? O Emmanuel
um poeta. Ele fala as coisas que eu fico embevecida com as mensagens dele. Mas o André é cirúrgico. Ele era um cirurgião. Ele era um médico, né? Um sanitarista. A vaidade é o orgulho do que se imagina ser. Isso aqui se confunde muito umas coisas com as outras, né? Porque o personalismo também, né? Porque a vontade de aparecer também. Tudo isso é orgulho disfarçado. Tudo é orgulho disfarçado. E a gente tem em dizer que não tem. A gente precisa procurar conhecer a nós mesmos e ter coragem de nos aceitar do jeito que a gente é. Fazendo o melhor que a gente possa na nossa própria melhoria. Quando a gente tiver realmente convicção plena, porque nós já sabemos, mas não temos convicção plena, de que nós estamos aqui pela graça de Deus para nos melhorarmos. Esse é o intuito da encarnação. Não existe outra tarefa para nós. É nos melhorar. O resto é consequência. O resto é consequência. Quando a gente se apropriar realmente disso, a gente vai deixar de fazer tanta bobagem, né? Essa é legal. A inveja é o orgulho perante as vitórias alheias. Então, você fica almejando naquilo que o outro tem, sem, na realidade, nem saber como é que o outro está vivendo aquela situação. E com essas histórias hoje em dia de redes sociais, não sei o quê, todo mundo posta maravilhoso, né? Eu comendo a picanha, eu nadando nas praias maravilhosas do mundo, eu mergulhando não sei aonde, porque como se a vida fosse um mar de rosas, o que não é. Então, as pessoas que não conseguem muito esse tipo de atuação na vida, vamos dizer assim, elas se sentem melindradas, ofendidas, achando que o outro é um presunçoso, e aí os orgulhos de lá e de cá vão se exacerbando, né? A gente precisa admitir que a gente tem esse sentimento e que se enfrentar com dignidade e humildade. Porque a gente sempre risca um olhinho assim para a coisa do outro, né? Sempre dá uma riscadinha. Então, a gente precisa ter tranquilidade para encarar essas situações e falar, não, calma. O outro conquistou, seja material ou não, porque a gente tem inveja também, gente, de quem já consegue ter muitas coisas que demonstram em sua atitude melhoria espiritual. Isso também dá inveja em muita gente que não consegue ainda fazer isso. Mas quem tem que trabalhar? A gente mesmo. Falsa modéstia. Aí isso tem de monte, né? A pessoa que se faz de santinho, de maravilha, mas demonstra uma humildade artificial, que não é santo, não é correto, não é nada disso, muito pelo contrário. E aí, qual que é a nossa tarefa? Se esforçar pela simplicidade que vem da alma, sem querer impressionar. Nós não temos que impressionar ninguém, gente. A gente só tem que impressionar a si mesmo. Puxa, ai, que bom, hoje eu consegui. Quando eu boto a cabeça no travesseiro para dormir, eu sempre oro e começo lá, na hora que eu acordei, e vejo tudo que eu fiz. Eu falo, nossa, quanta meleca que eu fiz hoje, né? Mas, se Deus quiser, amanhã eu vou... Quando eu consigo fazer aquilo que eu tinha me proposto no outro dia anterior, eu falo, graças a Deus, muito obrigada, hoje eu consegui alguma coisa. Até nas coisas materiais. Até nas coisas materiais. Então, a gente não tem que impressionar ninguém. A gente tem que se autoanalisar. Prepotência. O orgulho de poder. Hoje em dia, isso é terrível, né? Todo mundo quer mandar. Todo mundo quer mandar. E desde dentro de casa, a mãe mandando no filho, mandando no marido, o marido mandando na mulher, e o patrão mandando no empregado. Todo mundo quer mandar, quer ter o seu quinhão de poder. E aí, o que é que eles orientam a gente a aprender? A descobrir o poder interior que tem em nós mesmos.
transformando a prepotência em autoridade, porque a autoridade é diferente de prepotência. A autoridade é quando você tem valor real, moral, aí o outro te respeita. Aí você tem autoridade, diferente de prepotência, porque se eu sou chefe, eu tenho que mandar, o outro tem que fazer pelo contrário. Se a gente não desenvolver em nós, né, a vontade de ser diferente no sentido de conquistar as pessoas, a gente só vai ser prepotente e nunca vai conseguir ter autoridade. Aí a gente impõe e não divide. Ai, lobo em pele de cordeiro, a dissimulação, é o orgulho nas aparências. Isso também é muito próprio de nós, né? Eu fico buscando exemplos aqui, mas é tanta coisa, tanto exemplo, a gente até se perde nesse meio. Então, cada um que pense um pouco. Quantas vezes tentou dissimular alguma coisa? E a mesma coisa. Temos um compromisso. Temos que chegar em determinado horário, em tal local, porque e aí você perde a hora. Aí você dissimula. Ai, não, olha, você dá desculpa disso, desculpa daquilo, porque você quer se fazer melhor do que na realidade você é. Você está dissimulando. Por quê? Justificativa não cria condição melhor para ninguém. Quem precisa se justificar é porque está agindo de maneira errada. Olha, perdão, perdi a hora. Perdi a hora. Acabou. Mas, no entanto, a gente dissimula. A gente quer parecer melhor do que a gente é. A culpa tem que ser do outro, não é minha. Então, a gente precisa se esforçar por ser quem é, sem receio, e nos amando do jeito que a gente é. Essa é uma coisa que, para muitos de nós, ainda é muito difícil. Se amar do jeito que é. Porque se a gente não se amar, como é que eu vou amar o outro? Como é que eu vou amar a Deus? Amar ao próximo como a ti mesmo. Porque se você não se amar primeiro, o outro, ó, sai da frente, meu, o lugar é meu. Não tem por onde, né? A nossa ação e reação traduzem como a gente é interiormente. A nossa ação é aquilo que vem da nossa vontade. A nossa reação é o que a gente recebe do outro e quer ganhar do outro de qualquer maneira, em qualquer situação. Ação e reação. Então, em vez de reagir, a gente precisa aprender a interagir. Esse é o segredo. E nessa interação é que a gente vai conseguir fazer um mundo melhor. Por exemplo, acho que a maioria aqui conhece aquele livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Né? É um livro que toda vez que eu leio e releio e ouço, que agora tem umas radionovelas também, que é uma maravilha, você está fazendo um serviço, está com o fone lá e ouvindo. Eu acabei de ver semana passada isso. É uma coisa que emociona a gente. Jesus planejou este país aqui, antes do descobrimento. Humberto de Campos mostra lá nas linhas do livro, né, como foi que ele dirigiu as caravelas para chegarem até aqui. Porque ele já almejava que isto aqui seria o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E o que é que nós espíritas temos feito para isso? Para mostrar para as pessoas, com tanto desequilíbrio por aí, né, que isso aqui foi criado para ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Nós não podemos nos omitir, nós espíritas, em qualquer situação. Em qualquer situação. Toda vez que eu penso nesse livro, eu penso nas palavras de Jesus, quando ele reuniu todos os prepostos dele, né? Principalmente o Ismael, que é o governador do nosso país. Jesus é o governador da terra e o Ismael é o governador do nosso país. E eles
naquela reunião, que é no começo do livro, é a reunião de Jesus com aqueles prepostos todos. O que seria esta nação? Então, nós que temos o conhecimento disso, porque nós temos conhecimento, por enquanto é só conhecimento, mas quando a gente tiver isso guardado no fundo do coração, a gente vai ter que agir de alguma forma. Porque o conhecimento já nos induz a uma ação. Então, nós precisamos mostrar a que viemos neste planeta. Para nos melhorar. E através da nossa melhora, das nossas atitudes, né, das nossas palavras, do nosso carinho, do nosso acolhimento ao outro, que é diferente de nós, fazer um mundo melhor, fazer um país melhor. A reeducação moral por meio das reencarnações nos levará a renovar esse quadro íntimo e a alcançar o amadurecimento espiritual. Game over. Né? O dia que a gente conseguir isso aqui, a gente vai estar já no mundo de regeneração e outras plagas. Por enquanto, nós temos é que nos melhorar aqui, em primeiro lugar. E a partir dessa nossa melhora interior, fazer com que os outros também se melhorem. E quanto mais caos parece haver no lugar, é porque a ordem está chegando. Aí o André Luiz nos diz o seguinte: o espírito da verdadeira fraternidade funde todas as divergências. Se a gente luta por qualquer coisa que seja, porque o outro quer uma coisa diferente de mim, ou seja lá o que for, nós temos que fundir isso, e não dividir. Todos estamos juntos nos débitos coletivos. Ninguém sofre nada sozinho. Nós estamos encarnados aqui. Primeiro âmbito do nosso sofrimento coletivo é dentro do lar. Porque ali é o rally-rola nosso, individual, daquele pequeno núcleo. Né? E fora disso, todos os outros com quem a gente convive. Ninguém passa por dificuldades sozinho. Todos nós estamos dentro de um coletivo. E não há sabedoria real sem a humildade de vida. Ele é cirúrgico, ele faz umas frasezinhas desse tamanho e acabou. Fim de papo, né? Aí, para a gente fechar, vamos lá no Paulo, porque eu amo Paulo com todas as minhas forças. Eu agradeço esse espírito, assim, todos os dias. Examinar tudo, mas retende só o bem. Tudo pode acontecer à nossa volta. Eu não tenho que ficar fofocando sobre a desgraça, sobre o desequilíbrio, sobre a loucura. Eu tenho que reter o bem e lançar esse bem de volta. É isso que a gente tem que fazer, com alegria no coração e agradecendo a Deus pela chance da nossa reencarnação. E aí a nossa bibliografia, lá no livro Conduta Espírita, uma lição de André Luiz, o Evangelho no capítulo 10, item 10, e aí uma palestra multimídia que eu peguei, não tinha nem quem era a pessoa que estava falando, é da Sociedade Espírita Auxílio e Fraternidade, amadurecimento psicológico. Porque para a gente poder amadurecer espiritualmente, a gente tem que amadurecer o nosso psíquico, né? Porque a nossa mente é que nos comanda. Tá? Que Jesus nos ampare, nos proteja, nos dê forças para que a gente possa extrair de nós o melhor que nós já temos, porque nós temos coisas boas. E muitas vezes a gente abafa as coisas boas e fica só na reação. Então, vamos colocar coisas positivas para fora. Isso é o principal.